Falando em Direito, com o Dr. Marcos Rassi. E conforme nós comunicamos aos ouvintes da Jaraguá, hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro, dia de estreia aqui no programa Alô Comunidade. É o nosso programa Falando em Direito com o Dr. Marcos Rassi, ele que é especialista em Direito Tributário e Direito Previdenciário. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes. Bom, nesse programa de estreia nós vamos tratar da desaposentação. E eu começo lhe perguntando o que é isso, o que é a desaposentação? O nome parece assustar. Na verdade, é uma tese jurídica onde se consegue, através do Poder Judiciário, que os aposentados renunciem a seus benefícios, para que possam obter um novo benefício com valor superior ao que recebia antes, porque continuar a trabalhar apesar de aposentados. Na verdade, a ideia é muito simples, é deixar a aposentadoria antiga de lado para conseguir uma nova com valor superior. Esse tema, ele é relativamente novo, né? Como que surgiu? O que se tem notícia é que um dos primeiros a falar sobre isso foi o previdenciarista Vladimir Martinez, nos idos de 80, 87, quando editou um livro sobre desaposentação. Então tem um tempinho, mas não é muito novo ainda. Isso significa renunciar à aposentadoria? A anterior renunciada para que se tenha uma nova, né? Porque se continuou trabalhando, mesmo aposentado, e isso faz com que a gente continue contribuindo para a Previdência, sem benefício algum. Então se renuncia à aposentadoria anterior para que se possa receber uma nova com um valor superior. Desde que a pessoa continue na ativa? Ela tem que continuar na ativa. Ela continua trabalhando e continua contribuindo para a Previdência. Há necessidade, doutor, de a pessoa que optou pela desaposentação devolver os valores que ele já havia recebido? Tudo começou, primeiro, não sendo possível. Os tribunais diziam que não era possível renunciar. Depois passaram a aceitar a renúncia, mas a exigir que se devolvesse os valores que já haviam sido recebidos. Hoje já é pacífico que não se precisa devolver valor algum, né? Que se vai aposentar com um novo benefício sem que tenha que devolver um real sequer. Quem tem direito à desaposentação? Quem tem direito à desaposentação é quem está trabalhando e está aposentado, né? Nós temos alguns tipos aí de desaposentação. Tecnicamente são 4 tipos de desaposentação. Pode ser aposentadoria proporcional para integral, pode ser aposentadoria integral para integral, ou pode ser integral para aposentadoria por idade, ou ainda integral para especial. Doutor, a contribuição para o INSS, ela precisa ser num valor específico? O importante é que se contribua, depois de aposentado, com um valor mais próximo do teto, que hoje é R$ 482,93. Qual a vantagem, afinal de contas, da desaposentação? O princípio é conseguir um benefício melhor. Todo mundo sabe que o aposentado precisa de uma renda extra. Ele sempre precisa continuar trabalhando. A aposentadoria não supre todas as suas necessidades. E é muito comum, na nossa região, principalmente, que as pessoas continuem trabalhando. E trabalhando, contribuindo para o INSS, sem que tenha uma repercussão posterior. Então se deixa de receber aquela aposentadoria anterior para receber uma nova com um valor melhor. Isso, existe um tempo? Porque hoje nós estamos falando que a pessoa tem que trabalhar X anos para poder se aposentar. E aí nós estamos falando de uma outra modalidade também de aposentadoria. Ela está limitada a algum período de tempo? Não existe uma limitação de tempo. O que é importante é que a pessoa que vá fazer isso calcule para ver se é viável ou não fazer essa desaposentação. O que é certo é que quanto mais tempo se contribui após a aposentadoria, melhor vai ser a desaposentação. Como funciona esse cálculo, hein? Bom, a pessoa deve procurar normalmente um advogado, né, para que ele faça esse cálculo e ele utiliza esse benefício, essa contribuição que foi feita após a aposentadoria para incluir no salário de benefício dele. Nós estamos falando de um lastro de tempo e durante esse processo a pessoa vai ficar sem receber a aposentadoria? Não, de maneira alguma. Ela só para de receber a aposentadoria anterior se restar procedente a ação que vai lhe dar a desaposentação. Ou seja, ela não vai parar de receber em momento algum. Pode-se dizer, doutor, que a desaposentação é um direito garantido? Bom,
Houve uma evolução da desaposentação. Como eu falei antes, desde 87, os tribunais foram evoluindo, uma vez eles não concediam a renúncia, depois começaram a exigir os pagamentos dos valores atrasados. Hoje não. Hoje esses valores não precisam ser devolvidos. Não dá para dizer que é garantido, porque isso deve ser julgado em definitivo pelo STF agora no mês de março, deve entrar em pauta. Mas a grande maioria, aliás, a ampla maioria dos nossos tribunais, inclusive o STJ, já tem nos dito que é possível e que as decisões são favoráveis aos desaposentados, vamos chamar assim. Mas pode haver decisões em contrário à intenção do cidadão, ou seja, ele pode não conseguir essa desaposentação, e aí? Ele não vai perder nada, né? E também não vai ganhar nada. Se eventualmente acontecer do STF negar esse direito aos desaposentados, ele vai continuar com a aposentadoria anterior. Existe alguma legislação concreta sobre esse assunto, doutor Marcos? Existem vários projetos de lei, né, tramitando. Alguns já foram arquivados. O que nós temos de melhor notícia é que existe um projeto de lei do senador Paulo Paim propondo a legalização da desaposentação. Assim, infelizmente, até o momento, isso não está em pauta, não se sabe quando será votado pelos nossos legisladores. Só resta aos aposentados, ou aqueles que optarem por fazer a desaposentação, procurarem a via jurídica, a via judicial, para ver valer esses seus direitos. A orientação principal para quem pretende aderir à desaposentação, qual é, doutor? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo é procurar um profissional da sua confiança. Procure sempre um advogado que esteja registrado junto à OAB e que você tenha ouvido falar dele, já tenha alguma indicação dele. Esse é o ponto principal. E, claro, o advogado tenha conhecimento na área previdenciária e possa fazer o cálculo para verificar se é benéfico ou se não a desaposentação. É claro que a pessoa necessariamente ela tem que já estar recebendo o benefício da aposentadoria para poder entrar com esse processo. Sim, a desaposentação nada mais é do que uma revisão da aposentadoria, do benefício previdenciário. Então é condição sine qua non que ele esteja aposentado para que depois possa se desaposentar recebendo o novo benefício. Do ponto de vista do rendimento, quanto isso dá de diferença? Depende de cada caso, do valor que cada um recebe, mas em média, o senhor tem um percentual? Por isso que eu disse antes, é importante que se procure o profissional habilitado a fazer o cálculo, porque depende de todas as contribuições feitas até o momento e de mais aquelas que se farão após a aposentadoria. O que se pode dizer é que quanto mais próximo do teto você contribuir, maior será a sua aposentadoria. É o cálculo que vai dizer se vale a pena ou não fazer a desaposentação. Uma aposentadoria complementar para quem tenha, também entra nesse cálculo? Uma aposentadoria privada? Isso. São duas situações distintas, são regimes jurídicos distintos. O INSS não tem vinculação com a aposentadoria privada. Pois bem, esse foi o nosso primeiro programa falando em direito com o Dr. Marcos Haas. E na próxima semana, doutor, o assunto é? Falaremos sobre pensão por morte. Quem tiver perguntas para fazer já pode acessar o e-mail do programa e fazer alguns questionamentos que o senhor responde já no próximo programa, né? Sim, evidente. Estamos à disposição. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para falandoemdireito@jaraguam.com.br. Esse mesmo. Até a próxima sexta-feira. Até logo. Falando em Direito. Apoio Haas Advocacia e Consultoria.